A paz do Senhor Jesus, estão para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical em Casa. Hoje a lição de número 11, com o título Atributos da Unidade da Fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Então, chegamos ao capítulo 4 da Carta aos Efésios, onde o apóstolo Paulo ele abre essa sessão mostrando aspectos importantíssimos ligados a doutrina da unidade da igreja, apresentando virtudes que contribuem para um bom relacionamento entre os irmãos, concedida pelo Espírito Santo e apresentada pelo apóstolo Paulo, três aspectos importantíssimos para manter, posso dizer, a unidade da igreja, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então estaremos estudando nessa lição essas três características, três virtudes, três atributos apresentados que ajuda, que contribui para a união da igreja. Tá certo? Então, fique conosco que estaremos fazendo uma análise dessas três virtudes e iremos aprender, entender e buscar ainda mais, a união da igreja, fazendo uso dessas três virtudes. Então, fique conosco, estaremos analisando já o ponto número 1 da nossa lição. A humildade ela é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então a gente vê o apóstolo Paulo abrindo essa sessão no capítulo 4 com a seguinte expressão: ande de modo digno da vocação. Olha que Paulo ele apresenta para a igreja em Éfeso fazendo uma cobrança de uma conduta cristã, uma conduta moral, uma vida prática, apresentando o seguinte, associando, quando ele diz digno da vocação, é associando a comunhão que eu tenho com Deus, deve haver essa comunhão com meus irmãos. Quer dizer, o bom relacionamento que eu tenho com Deus, atendendo a minha vocação, tem que haver também esse bom relacionamento com meus irmãos. Por isso que Paulo ele apresenta essas três virtudes que contribuem para um bom relacionamento, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então a humildade, olha o que é a humildade, ela está na revista, isso aqui é interessante, a humildade é uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Por isso é uma graça divina desenvolvida no cristão. Então a gente vê que a humildade ela faz a gente reconhecer o valor das pessoas, sempre olhar para o próximo uma visão que o meu próximo ele é superior. Isso está em Filipenses, está escrito no capítulo 2 aos Filipenses. A gente vê isso, esse sentimento de reconhecer o valor das pessoas. Então, quando eu entendo isso, começa então a iniciar-se começa em mim um bom relacionamento com meus irmãos, com o meu próximo, eu posso dizer. E o Senhor Jesus, ele é um exemplo vivo, Ele deu para nós esse exemplo de humildade. A gente vê isso quando ele lava os pés dos discípulos ali, os discípulos ficaram escandalizados com o Senhor, dizendo, não, mas tu és o mestre, tu vem lavar os nossos pés. E a gente conhece a história, o Senhor Jesus ali estava ensinando eles, mostrando até disso. Vocês não me chamam de mestre? Pois é, eu sou mestre, mas eu estou dando exemplo para vocês de serviço, de humildade. Porque Cristo, o próprio apóstolo, o apóstolo Paulo, ele escreve
aos Filipenses, capítulo 2. Eu quero ler esse texto com você, que eu acho muito interessante, está na revista. Diz assim, Filipenses, capítulo 2, do 6 ao 7, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então a gente vê aí o Senhor Jesus dando exemplo para a gente, né, de humildade, se esvaziando, porque a humildade não é somente ter aquele sentimento de considerar a pessoa superior e você como inferior. Não seria isso. A humildade, ela transparece, o próprio Cristo lhe revela, né? Ele tendo autoridade, ele sendo Deus, ele se esvazia e passa o que? A ser servo. Então, Cristo, ele é um exemplo de humildade para nós, quer dizer, não é se sentir somente inferior, né? Você ter um poder aquisitivo inferior, você andar de forma inferior às pessoas, não seria bem a humildade. A humildade, ela transparece em Cristo, ela nasce em Cristo, ele é a própria humildade, o caráter de Cristo, revela a humildade quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente vê isso em Cristo, porque a humildade ela reflete quando eu tenho posição ou posicionamento e demonstro, né, inferioridade às pessoas, considerando, produzindo um bom relacionamento com as pessoas. Diz aqui, o que fica claro que Jesus, e no ensino do apóstolo, é que a pessoa humilde expressa modéstia. Olha aí, ó, a modéstia é que ele não tem uma visão de si, né, de superior, ele não tem uma consideração em si. É diferente da gente se amar a si mesmo, reconhecer o nosso posicionamento, é diferente. Mas a modéstia faz você não se sentir, né, o superior às pessoas. A modéstia ela é um passo, diz aqui, é contrário ao orgulho e à arrogância. Sempre busca o bem da coletividade, né, da comunidade, do grupo, posso dizer, da igreja. Então a humildade, ela é a modéstia, ela seria o oposto da arrogância e do orgulho. Então a gente vê que essa virtude é gerada no cristão através do Espírito Santo. Então essa virtude que nos leva a uma prática que Paulo fala, ande de modo digno da vocação, a gente vê que ela é gerada pelo Espírito Santo, concedida, né, a nós por intermédio do Espírito Santo, que nos leva, que nos conduz a vivermos uma vida de humildade, de modéstia, considerando as pessoas, né, o valor das pessoas, e gerando ou criando um ambiente de fraternidade, um ambiente de amizade, produzindo a união, produzindo a unidade no grupo, posso dizer, na igreja. Então, a humildade, ela é importante para um bom relacionamento. Então, nós iremos agora analisar o ponto número 2. Então, quero ler com você o que está na revista. Diz assim, a virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então a gente vê que a mansidão também é um aspecto do fruto do
Espírito Santo, que diz aqui é um estado que deriva da humildade, né? A mansidão é um derivado da humildade que leva, né, a gente, a pessoa que ela é mansa, ela leva a bons tratos, né? Leva a ações moderadas, como diz a revista, expressando que o caráter também expressa o caráter de Cristo, a mansidão, a humildade e a mansidão, ela expressa o caráter de Cristo, posso dizer, em nós, quem se comporta de tal maneira, né? A gente vê essa expressão em próprio Cristo, quando ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A gente vê esse exemplo de mansidão, né? A Bíblia chega a intitular Moisés. Eu posso dizer que Moisés se tornou o homem manso. Ele não era manso, ele se torna um homem manso, como diz lá em Números 12:3, que diz que Moisés era um homem manso, né? Se a Bíblia diz, porque ele era um homem manso, né? Buscando sempre tratar bem as pessoas, procurando sempre absorver o problema, a situação, buscando sempre pacificar uma situação. Então, a mansidão, ela é de suma importância, né? Uma virtude de suma importância para mantermos um bom relacionamento, gerando a unidade na igreja. A gente vê Cristo como um maior exemplo de mansidão quando ele ali sofre, né? Ele é escarnecido, ele é desafiado, né? Fizeram dele chacota, brincaram, escarneceram, acusaram, e ele, tendo toda a autoridade, tendo a razão, sendo um homem justo, mas diz a Bíblia que ele, se cala. Ele se cala, mostrando o seguinte, que ele era um homem manso, apesar das injúrias, das calúnias, mas diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca. Então, quem tem essa capacidade, quem possui essa virtude de ser manso, a gente vê que ele transparece uma pessoa, a ação dele é uma ação moderada, é uma ação controlada, posso dizer, que é uma virtude que gera disciplina, né? É uma pessoa disciplinada, uma pessoa controlada, diz aqui, capacitada a perseverar nas perseguições. Imagina, no momento de tribulações, no momento de perturbação, de perseguição, onde o emocional, né, tá abatido, tá abalado, mas ele consegue, no meio de tudo aquilo, manter-se manso, né, quieto e trazendo uma moderação. Imagina, então só uma intervenção de Deus na vida do cristão para manter uma vida disciplinada, equilibrada, eu posso dizer, em meio a tantas turbulências. Então, a gente vê que a mansidão, ela é uma virtude também característica, fruto do Espírito, produzido, o Espírito Santo que produz em nós essa virtude, né, que mantém a gente equilibrado, controlado em meio às diversidades. Então eu quero ler na revista com você, que diz aqui, mansidão pressupõe conciliação. Olha aí, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se
todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Olha a importância dessa virtude. Era o que Paulo apresentava para nós mantermos um bom relacionamento e manter a unidade da igreja. Então, nós estaremos agora analisando o ponto número 3. Então, eu quero ler com você, nesse ponto número 3, sobre a longanimidade, que diz o seguinte, a lição. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Então a gente vê que a palavra longanimidade ela tem um sentido de paciência, tolerância, e a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus longânimo, um Deus passivo. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. Então, quando essa virtude ela se manifesta na vida do cristão, a gente vê que vamos caminhando para um bom relacionamento, porque a longanimidade, que seria a tolerância, falando de tolerar, né? A própria Bíblia fala em Romanos para tolerar os fracos na fé. Não seria bem passar a mão no erro, no pecado, não. É procurar compreender o erro das pessoas, compreender as pessoas, né, sendo tolerante, né, com as más atitudes, não reagir de imediato e sim ter a paciência. Como diz a própria Bíblia, o nosso Deus, ele é paciente conosco. Então nós devemos ser o quê? Tolerante, paciente também com aqueles que ofendem, ser paciente também nos momentos difíceis de tribulação que às vezes a gente passa, né, na igreja, de alguns irmãos. A igreja ela é formada por pessoas de vários caráteres, de várias personalidades, né, com atitudes, uns mais amigáveis, outros não. Então nós que estamos aprendendo, né, e deixando Deus gerar em nós essa virtude, eu posso dizer, da longanimidade, ser longânimo, contribui para a unidade da igreja, é ser tolerante com os fracos, com aqueles que erram, aqueles que cometem erro, né? Ser tolerante como eu volto a dizer, não é passar a mão, e sim compreender ele, procurar o quê? A paz, procurar a união, não gerar mais conflito. Eu quero ler aqui sobre a longanimidade. Diz aqui, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio. Existe, com as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar
por meio da prática do amor, sempre com a visão da unidade, de não gerar conflito. A gente suporta. Tem coisas que a gente aceita sem querer, né? Ter que engolir a seco, como diz, para manter a paz, manter a união, manter a harmonia, posso dizer, na igreja. Diz aqui, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Olha que a lição apresenta para nós. Se a gente tiver esse pensamento, essa atitude de tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Eu sempre, isso aqui é um testemunho, eu posso dizer. Existe aqueles momentos que às vezes a gente quer perder o controle, mas posso dizer que Deus ele segura a gente para não falar e nem para fazer, que vai gerar problema, não vai trazer solução. E uma das coisas que eu sempre assim, eu posso dizer que é Deus mesmo que me freia em algumas situações, é esse ponto aqui que diz o seguinte: tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, essa virtude plantada em nós, não haveria esses conflitos que às vezes acontecem, lamentavelmente, no seio da igreja. Mas olha o que diz aqui: desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabaram-se as disputas na igreja. É aquilo que Tiago já dizia: de onde vêm essas brigas, essas confusões? De onde vem essa discórdia? Não vem diz a Bíblia, do orgulho, da arrogância, da prepotência, a falta de amor, a falta de tolerância, a falta de compreensão. Então tudo isso gera, conflitos que não resolvem, só prejudicam mais ainda, a igreja. Então que nós venhamos a atentar para essas 3 características, 3 virtudes, 3 atributos apresentados que o apóstolo Paulo apresenta à igreja em Éfeso, que nós venhamos estar atento a isso, sabendo que é o Espírito Santo que gera em nós essas atitudes e vai produzir benefícios, não só para nós, como para toda a igreja, toda a comunidade. Então, quero ler a conclusão, a revista, que diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, finalizamos a nossa lição e que nós venhamos colocar em prática tudo isso que nós temos ouvido e aprendido para contribuir na unidade da igreja. Então, um forte abraço, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.